pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui em especial para trazer um tópico que a gente vai começar a discutir, né? Que na verdade vocês já começaram a discutir, mas a cada unidade que entra, esse tópico tem um foco, que é cálculos. Vocês amam de paixão, né? E eu acordei. Bom, pessoal, vocês viram cálculo básico aí na UC1, né? Adição, subtração, divisão, multiplicação, básico. Aí vocês viram conversão de unidades, né? Que é de grama para miligrama, miligrama para grama, litro para ml, ml para litro. Tem todas as conversões de unidades de volume e unidades de massa, ok? Aí vocês viram um pouco de porcentagem e regra de 3 dentro dos cálculos farmacêuticos, né? E foi aí que vocês pararam. Agora a gente está entrando em SUS, a gente está falando de SUS. Então a gente vai falar de cálculos farmacêuticos focados no SUS. Quando a gente for para o hospitalar, cálculos farmacêuticos focados em hospitalar. E agora a gente já não volta mais lá em cálculo básico, né? Adição, subtração, multiplicação. Não. A partir de agora, eu parto do princípio que vocês já entenderam o que é uma porcentagem, uma regra de 3, porque basicamente cálculo farmacêutico é a regra de 3 e porcentagem. E interpretar o texto, né? Que eu acho que esse é um dos maiores problemas. Então, eu parto do princípio que esse básico já foi trabalhado e agora a gente entra em cálculos farmacêuticos focados no SUS. Bom, vocês já sabem que o SUS tem uma lista básica de medicamentos, né? Que são uma lista de medicamentos essenciais, que é a REMUME, né? A REMUME municipal e a RENAME, que é a lista nacional. Muito bem. E aí, gente, vocês viram também que lá na lista já vem a informação sobre se aquele medicamento ele é para criança, se aquele medicamento ele é para um adulto, se ele é para uso exclusivo na unidade. A gente já deu uma olhada nisso, né? Então agora, para fazer a dispensação do medicamento, a gente não tem só que se preocupar com o cálculo do medicamento, mas a gente tem que saber se ele é dispensado ou não. Como que eu vou saber isso? Pelas informações que tem na lista, na RENAME. Então, se tem lá um medicamento para criança, a criança pesa tanto, a prescrição para criança é tal e a dosagem é tal, não é só porque eu fiz o cálculo que eu vou dispensar, com certeza. Às vezes, aquele medicamento que está indicado para criança, ele é só para adulto, na RENAME. E eu vou precisar tomar esse cuidado para dispensação, ok? Então, não é só o cálculo, é ver se dispensa ou não dispensa. Bora? Vamos lá? Eu trouxe 3 exemplos, então, para mostrar para vocês. Mas antes disso, eu tenho algumas dicas aí para vocês. A partir do cálculo básico, né? Não fui eu que trabalhei com vocês, foi Joane, né, que trabalhou. Então, eu trago algumas dicas da forma como eu trabalho com vocês, para vocês irem se atentando. Não tem nada de, tá certo ou tá errado. Não, são só maneiras que eu, Dani, acho mais fácil de trabalhar e de ir explicando no decorrer dos exemplos, tá? Primeira dica que eu dou, provavelmente o Wayne já deu, né? Que é conversão de unidade, tem que saber de trás para frente. Conversão de unidades de miligrama para grama, de miligrama para grama, de grama para miligrama, ml para litro, litro para ml. Tem vários outros, né? Outras unidades, micrograma, miligrama, grama, quilograma, tonelada, né? Mas essas são as que a gente acaba mais utilizando. Então, gente, de micrograma para miligrama, para grama, para quilograma e para tonelada, ok? Então, vamos pegar grama aqui. De grama para quilograma, eu divido por 1000. De grama para tonelada, divido por 1000 de novo, ok? De miligrama para grama, divido por 1000. De micrograma para miligrama, divido por 1000.
E o inverso é verdade. Tonelada para quilo, multiplica por 1000. Quilo para grama, multiplica por 1000. Grama para miligrama, multiplica por 1000. E miligrama, multiplica por 1000. Tudo bem? Aqui por 1000 de novo, né? Divide 2 vezes por 1000 aqui. Então, caminhando de multiplicação e de divisão. Assim como litro para mililitro também. Então, ml para litro divide por 1000. Litro para ml multiplica por 1000. Isso tem que ir e voltar. Tenho dúvida, volta aí. Eu sei que o Enem trabalhou bastante essas regrinhas com vocês e isso vai precisar saber agora direto. Outra dica, quando for para montar a regra de 3, unidade embaixo de unidade. Vocês já sabem que uma regra de 3 é um valor está para outro valor, assim como um valor está para outro valor. Sempre eu vou surtar a cabeça de vocês com as unidades. Então, por exemplo, 100 gramas está para 1000 ml. O que eu vou pôr aqui embaixo? O outro valor que é em ml. E o que eu vou pôr aqui embaixo? O outro valor que é em grama. Unidade embaixo de unidade. Sempre, para a gente não errar a montagem de uma regra de 3. Próxima dica. Se no cálculo, principalmente cálculos de dispensação, tiver envolvido peso, geralmente quando é criança tem peso, a gente tem que adequar o peso. Resolve o peso primeiro. Não deixa o peso para resolver depois, que a gente pode não saber aonde utilizar o peso. Acha as verdades. O que são as verdades? Se eu chamo de verdades, é o que são as informações que a gente tem. Vai riscando as informações no texto, para a gente não esquecer de nada. Tá bom? Algumas dicas gerais, vamos para a prática. Coloco aqui para vocês um primeiro exemplo. Uma situação bem comum aí dentro de uma unidade básica de saúde. Criança, 5 anos, teve prescrição de domperidona, é um medicamento, 1 mg por ml, é a dosagem da domperidona, 3 vezes ao dia por 7 dias. O médico prescreveu 0,25 ml por quilo, 3 vezes ao dia, né? E o peso da criança é 18 quilogramas. Bom, antes da gente olhar para o nosso exercício, para a gente saber quanto que a gente dispensa, tem aquela questão de olhar para a REMUME e a gente conseguir saber o que são essas informações. Então, primeiro, classe terapêutica da domperidona, está lá na REMUME, que é um agente antiespasmódico, anticolinérgico e propulsivos. A domperidona ela ajuda na motilidade gástrica, né? Então, ela ajuda conter esses espasmos. Qual é a indicação? Aí vai uma pesquisa de vocês para refluxo e esofagite, tá? Então, gente, vamos para o cálculo de fato. Vamos lá. Criança, 5 anos, teve prescrição de domperidona, 1 mg por ml. É uma verdade, olha a verdade que eu falo. Acha as verdades. E esse 1 mg por ml é do frasco de domperidona. 3 vezes ao dia por 7 dias. Posologia. O médico prescreveu 0,25 mg para cada quilo. 3 vezes ao dia, né? Como tá aqui. E essa criança pesa 18 quilos. Vamos lá. Quanto que a gente vai dar para essa criança por dose? Lembra que eu falei que se tem peso, resolve o peso primeiro? Então, vamos primeiro resolver a questão do peso da criança. Então, vamos lá. Montagem de regra de 3. Vocês já viram isso, né? Que quando eu tenho 0,25, aqui no caso miligrama, barra quilograma, isso é a primeira linha de uma regra de 3. Então, ó, 0,25 miligramas está para 1 quilograma. Ah, Dani, por que 1? Porque se não tem nada, é 1, né? 0,25 para 1, 0,25 miligramas para 1 quilograma.
Mas essa criança pesa 1 quilograma? Não, pesa 18. Aí eu vou colocar aqui para eu descobrir quanto de miligrama que eu preciso para essa criança. Aonde que eu vou pôr o 18? Aqui ou aqui? Unidade embaixo de unidade. Se o 1 quilo está aqui, o 18 quilogramas embaixo. Se eu colocar aqui, aqui em cima está miligrama, está errado. Então, sempre lembra da minha dica para montar a regra de 3. Unidade embaixo de unidade. Está para X. Vamos descobrir quantos miligramas eu preciso para essa criança. Aí isso aqui vocês viram, né, como que resolve. Multiplicação em cruz, multiplicação em cruz. Então, X, o que está embaixo, multiplica o do outro lado em cima. Então, X vezes 1 é igual a 0,25 vezes 18. Certo? X vezes 1, X. 0,25 vezes 18 dá 4,5. O quê? Como assim, Dani? O quê? 4,5. Se não puser a unidade aqui pra mim, eu entendo o que eu bem quiser. 4,25 óculos, 4,25 cadeiras, bolsas. Cadê a unidade? Como é que eu sei a unidade? Se eu pus unidade embaixo de unidade, eu sei que meu X vai sair sempre com a unidade que eu pus em cima. Então, 4,5, o quê? Miligramas. Eu sei, então, que essa criança precisa de 4,5 miligramas. Mas, eu ainda tenho a dosagem do medicamento, porque isso é um xarope, né? Tá em ml. Vocês viram aí formas farmacêuticas, né? Xarope é uma forma farmacêutica líquida. Tá aqui, tá em ml, que é líquido. Então, eu preciso adaptar para saber quanto de ml que eu vou dar para essa criança dentro do copinho. Né? Que foi o cálculo que vocês aprenderam no C1. Então, vamos lá. É uma verdade. 1 miligrama está para 1 ml. Dani, da onde você tirou isso? Da verdade, por isso que eu grifei a verdade. Agora, quantos miligramas a criança precisa? 4,5? Aonde eu vou pôr? Unidade embaixo de unidade, 4,5 miligramas. X. Eu vou descobrir exatamente quanto de ml que eu preciso para esse xarope dessa criança. Então, vamos fazer 1 vezes X. Lembrando, multiplicação em cruz. 1 vezes X é igual a 4,5 vezes 1. 1 vezes x, 4,5 vezes 1, 4,5. O quê? Unidade embaixo de unidade. O x está aqui, ó. O que está em cima? ml. Pronto. Eu preciso dar 4,5 ml para essa criança 3 vezes ao dia por 7 dias. Ok? E aí eu pego um copinho, aquele copinho medidor, e vou administrar na criança. Certo? Bom, agora, gente, tem uma coisa, né? Esse medicamento vai ser dispensado pelo SUS? Sim ou não? Aí vai no que está na REMUME. Se esse medicamento é pediátrico, se ele é uso interno. E isso, eu trouxe o trecho aqui, né? Nós temos a domperidona 1 mg por ml padronizado? Temos. Tá lá, tirei da REMUME. Uma suspensão oral, é um frasco via oral. Exclusivo para pediatria, a criança tem 5 anos, consultar onde tem. Então, sim, nós vamos dispensar para essa criança e a dosagem é 4,5 ml 3 vezes ao dia por 7 dias. Ok? Então, misturando aí o cálculo com entender se o SUS dispensa ou não, tá? Então, vamos para o nosso exemplo 2. Mulher, 41 anos, teve prescrição de bromoprida, 10 mg comprimido. O médico prescreveu 10 mg 2 vezes ao dia por 7 dias. Qual a classe terapêutica da bromoprida? Então, pesquisando aí, ele é um antiespasmódico também, um anticolinérgico propulsivo. É
alivia, para que ele serve, né? Qual a indicação? Alívio dos distúrbios de motilidade gastrointestinal. De verdade, gente, ele é bem parecido com a domperidona, tá? Agora, qual a sua orientação quanto à forma de tomar desse medicamento, tá? Então vamos lá, quais são as verdades? Prescreveu bromoprida, comprimido 10 miligramas. O médico prescreveu 10 miligramas 2 vezes ao dia por 7 dias. Vamos lá, qual a sua orientação? Então, um comprimido, então eu sinalizei as verdades. Eu sei que um comprimido de bromoprida tem 10 miligramas, né? Cada comprimido. Bom, o médico prescreveu 10 miligramas 2 vezes por dia. Então, gente, aqui, na verdade, nem tem um cálculo direto, né? Se ele está prescrevendo um comprimido 2 vezes ao dia, por dia, ele vai tomar 2 comprimidos. Se por dia ele toma 2 comprimidos, por 7 dias, X. Ele vai tomar, então, um total aí de 14 comprimidos. Ok? Lembra, gente, que o SUS trabalha por uso racional. Então, o SUS, quando é comprimido, ele vai te dar exatamente 14 comprimidos. Por quê? Se fosse numa drogaria, o blister tem 10 comprimidos. Se fosse essa mesma situação numa drogaria, o blister tem 10 comprimidos. E aí, ele precisa de 14. Na drogaria, obrigatoriamente, você vai ter que levar 2 blisters, ou seja, 20 comprimidos. E não é por uso racional, né? Porque aí sobrou esses comprimidos, correto é a gente falar, leva para doação, né? Em lugar que receba aí na sua cidade. Não descarte isso no vaso sanitário, na pia. Não utilize numa próxima vez. Isso não é uso racional. O SUS, ele vai te dar exatamente a quantidade de comprimidos, tá? Se for xarope, aí não, aí vai ter que te dar no frasco fechado mesmo, a gente teria que calcular a quantidade total, tá bom? Muito bem. Esse medicamento vai ser dispensado pelo SUS? Bom, é uma mulher de 41 anos. Nós temos bromoprida na Remume, né? 4 miligramas por ml. 4 miligramas por ml é um xarope, ó, solução oral. E aí, aqui na prescrição está pedindo bromoprida, mas comprimido. Nós temos bromoprida comprimido padronizado? Não temos. Nós temos padronizado a solução oral gotas. Então, a gente não consegue atender a prescrição. O médico teria que trocar a prescrição, passar para gotas para a gente conseguir atender essa prescrição. Por quê? Porque bromoprida, apesar de ser o mesmo medicamento, a forma farmacêutica não é a mesma da prescrição. Ok? Então, a gente dispensaria? Não. Por quê? Porque ele não é padronizado nessa forma farmacêutica. E o nosso terceiro exemplo, vamos lá. Adolescente cardíaco, 17 anos, teve prescrição de verdade, amiodarona, 50 miligramas por ml. Eu sei que é líquida e ele está falando que é ampola, tá? Por que eu sei que é líquido? Porque é 50 miligramas por ml, em ml. ml é volume, né? O médico prescreveu e a ampola, cada ampola tem 3 ml. O médico prescreveu 150 miligramas. Então vamos lá, qual a indicação da amiodarona? Ele é um antiarrítmico, então ele vai ajudar o batimento cardíaco a ser controlado. Exatamente porque ele é cardíaco, né? Qual é a indicação terapêutica? Qual é a indicação da amiodarona? Distúrbios graves no ritmo cardíaco, taquicardia, né? É justamente para isso, porque é o paciente cardíaco. Vamos direto para os nossos cálculos. Vamos pegar então a amiodarona. Qual que é a dosagem, né? Qual que é a dosagem do medicamento? 50 miligramas a cada 1 ml, ok? Da onde que eu
vocês grifarem. 50 miligramas, entenda, né? Essa barra é o que eu vou entender como a primeira linha da minha regra de 3. Transformei isso aqui em 50 miligramas por ml, 50 miligramas para 1 ml. Quantos miligramas o médico prescreveu? Olha a minha verdade aqui, 150 miligramas. Onde que eu vou colocar isso, gente? Unidade embaixo de unidade. Então, 50 miligramas aqui, ok? X, unidade embaixo de unidade. Como é que eu resolvo isso, Dani? Multiplicação em cruz. X vezes 50 é igual a 150 vezes 1. Muito bem. Se esse 50 está multiplicando do lado de cada igualdade, multiplica, ele passa para lá dividindo. Então, x vezes 50, 150 vezes 1, 150. Então, se o 50 está multiplicando, ele passa para lá dividindo. 150 dividido por 50, porque ele está multiplicando de um lado, ele passa dividindo para o outro. Bom, x é igual a 150 dividido por 50, 3. 3 o quê? Não pode ficar só 3, lembra? Então vamos lá. Unidade embaixo de unidade. Aqui miligrama embaixo de miligrama, ml embaixo de ml. Quando eu ponho a unidade aqui certinha, é mais fácil de eu saber a minha resposta. Ele, dentro da prescrição, então, é o equivalente a 3 ml. Agora, a pergunta é a seguinte. Ele precisa de 3 ml para cumprir a prescrição, ok? Cada ampola está falando aqui que tem 3 ml. Ou seja, quantas ampolas eu vou precisar para essa prescrição? Gente, se uma ampola cabe 3 ml, de onde você tirou isso, Dani? Da verdade? Por isso que risca, vai grifando. Quanto que ele precisa no total? 3 ml? Uai, X. X é igual a uma ampola. Só para se você quiser fazer o cálculo, né? Mas quem olhar, nossa, ele precisa de 3 ml e dentro da ampola cabe 3 ml, ok? Ah, eu preciso de 10 ml de suco. E quanto que tem na garrafinha? 10 ml? Eu preciso de uma garrafa só. Então ele vai precisar de uma ampola. Vamos ver se vai ser dispensado ou não? Tem a miodarona? Aqui, ó, tirei lá da Remume. A miodarona 50 mg por ml, ampola de 3 ml. Ai, tem, ó, igualzinho. Ah, então pode. Opa! Olha a observação. Uso interno na unidade. O que significa isso? Lembram? Que se eu uso interno na unidade, isso significa que eu vou usar só para aplicação lá dentro. Eu não entrego isso para o paciente. Essa prescrição chegaria para a gente via enfermagem. Não iria vir o paciente lá, pegar lá no balcão com a gente. Então, se é uso interno na unidade, posso dispensar direto na mão do paciente? Não. Então, essa prescrição, se o paciente veio andando para pegar, a gente não pode dispensar. Ok? Tudo bem? Então é isso, gente. 3 exemplos aí para vocês. Lembra de novo, então, das dicas. Sempre grifa. Vai riscando as informações. Viu uma barra? É uma regra de 3. A primeira linha de uma regra de 3, ó. Pra gente fazer a proporção. Sempre, pessoal, unidade embaixo de unidade. Põe a unidade aqui, que vai ficar mais fácil para você descobrir no final e não se enrolar, tá? E aí, não esquecendo, né? Dentro da regra de 3, tudo que multiplica de um lado, eu tenho sempre que isolar meu x, né? Tudo que multiplica de um lado, passa dividindo para o outro. Se for criança e tiver peso envolvido, resolve o peso primeiro. Olha a prescrição, a dosagem que o médico deu para aquela criança naquele peso. Encontra o primeiro valor. Depois que eu vou adaptar para a dosagem do medicamento. Lembra que tem a embalagem, tem dosagem, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ó, aqui é um exemplo, amoxicilina. Moxicilina, tá escrito aqui embaixo, ó.
250 miligramas por ml, por 5 ml. Então, isso é a primeira linha da minha regra de 3. 250 miligramas para 5 ml. Quantos miligramas eu preciso? X. Já já a gente vai começar a pegar a embalagem na mão, porque aqui eu trouxe quanto que é o frasco. Já já a gente vai pegar na mão e descobrir quanto que é. Ó, outro aqui, ó, brometo de pratrópio. 0,250 miligramas por ml. Então, qual que é a dosagem do medicamento? 0,250 miligramas por ml. Quanto o médico prescreveu? X. Tudo se resolve em regra de 3, tá? Ou porcentagem. Tudo bem? É isso, gente.